Olá pessoal, Caio Malesca aqui mais uma vez, diretamente do Piemonte, começando com essa belíssima imagem dos Alpes italianos. E por falar em uma belíssima imagem, paisagem, natureza, hoje mais um vídeo daquela série que a gente está fazendo aqui, né? Às vezes eu e a Pietro, hoje estou só eu, né? Fazendo a minha caminhada, falando um pouco sobre o território italiano, né? E a natureza italiana, por que não? Caio, mas o que isso tem a ver? Por que a gente vai falar disso? Isso é um critério para morar no país? Na minha opinião, sim, e eu acho que ninguém fala. Pessoal, querendo ou não, no dia a dia, além de comer, beber, comprar coisas, eu pelo menos acho que tem um peso muito grande os tipos de paisagens, lugares, né? E o tipo de território ao qual você está inserido. Claro que a gente pode viajar, pegar um avião, mas sempre que é mais longe, envolve maiores custos, maior disponibilidade de tempo, então a probabilidade é que você fique mais ali, mais tempo pelo menos, né? Claro que tem exceções, perto de, né? Enfim, viajando, convivendo ali em territórios que são mais próximos de onde você vive. Então a probabilidade de, como é o que já acontece, eu passar mais tempo aqui na Itália e viajar dentro da Itália do que fora, ela é maior. Há exceções, mas é maior. E por que esse ponto eu acho que é tão interessante o fato da Itália, a escolha pela Itália? A Itália é um país que tem um território aproximadamente de 300 mil quilômetros quadrados, tá? Não estou sendo exato aqui, tá? Mas é aproximado, que é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Ou seja, comparado com o Brasil é muito pequeno, né? Muito pequeno. Mas isso não quer dizer que, né? Talvez é porque o Brasil é um gigante, né? Enfim, também tem isso, porque, por exemplo, eu sempre morei no estado de São Paulo e eu não conheci, nossa, quase nada do que é todo o estado de São Paulo. É gigantesco. Então, aqui é pequenininho em relação ao Brasil. Mas, apesar de ser pequeno, pelas condições geológicas, né, é um país sísmico também, né, eles dizem, não é minha especialidade, mas dizem que é um país sísmico. A gente tem abalos sísmicos, é que eles são muito fracos, são bem fraquinhos, então todos os dias. Mas é um país que tem características bem peculiares, né? Ela é um território que ele é estreito, mas bem, vamos dizer assim, comprido, né? A botinha, como a gente sempre vê ali no mapa. E por essas questões geológicas, enfim, a gente tem um território que ele é extremamente diverso, apesar de não ser tão grande comparado a países como o Brasil, por exemplo, né? De norte a sul da Itália a gente tem diferenças drásticas, que eu pelo menos desconheço outro país que tenha isso. Então o que eu acho interessante? Aqui, como vocês viram, né? Já dá para ver as montanhas lá no fundo. E ali, se você pegar o carro e ir em direção, você vai poder ter pista de esqui, quando tá mais frio, neva, enfim, você pode fazer todo o que as férias de inverno podem proporcionar, né? E isso assim, dependendo, né? Se você está no norte, às vezes em, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de carro. Ao mesmo tempo, você tem um litoral aqui no Piemonte, né? Na verdade, indo para Ligúria, né? Que também é umas 2 horas de carro, você vai ter praias e praias muito bonitas, enfim, você vai ter uma praia. Ao mesmo tempo, indo um pouco mais longe, que ainda assim eu considero perto, para gente que nasceu no Brasil, morou a maior parte do tempo no Brasil, não é nada, perto do tamanho do Brasil. Se você for para o sul, você vai ter praias belíssimas, vai ter a Sardenha, que é uma ilha, e parece que você foi para outro país. E você continua na Itália. Então, assim, é um país que eu acho muito interessante, porque no inverno, e nem só no inverno, porque agora é primavera, mas se você for lá nessas montanhas, você vai encontrar neve no chão. Tinha gente que estava até esquiando agora na primavera aqui. Então, assim, é um país que você tem como curtir a neve, montanhas, você vai de carro, você vai lá na montanha. Se você dirigir mais, né, claro que a gente está falando de repente de 8, 9, 10, 12 horas de carro, ainda assim eu faria numa boa, já fiz essas viagens longas. Você consegue curtir uma praia e parece que você foi para outro país, no mesmo país onde você tem montanhas com neve, mesmo na primavera. Então, por essas questões geológicas, essas peculiaridades da Itália, ela tem um território com paisagens muito diversas. Então, a gente tem montanhas, a gente tem uma natureza que, assim como a do Brasil também, ela é bem bonita, em termos de ser bem arborizada, bem, sabe, aquela natureza verde. O Brasil também tem, claro, é diferente, mas também é igualmente linda, né? E, enfim, nas cidades grandes a gente tem bastante, claro,
é aquela coisa do concreto, do cimento, mas não chega a ser uma São Paulo. Ainda assim, Turim, por exemplo, é uma capital extremamente arborizada, tem dezenas e dezenas de parques. Qualquer dia a gente grava em um parque em Turim também. Mas, ainda assim, se você sai das grandes capitais, as cidades são bem arborizadas, é tudo... Eu digo que é meio interior, né? Porque morando em São Paulo, a gente sempre começa a ver lugares com bastante campos abertos, né? A gente vai mais pro mato, a gente fala que é interior. Então parece que toda a Itália é um pouco interior de São Paulo, tirando as capitais. Tá? Mas isso é só uma opinião, uma brincadeira também. Mas é a impressão que eu tenho. De resto, o que nós temos também aqui é uma cultura também interessante que a gente está pensando em fazer no próximo verão, que é viajar de motorhome. A gente vê muito motorhome na estrada, não via isso no Brasil, pode ser que tenha, né, quem faça, mas não é tão... Olha as montanhas de novo, pessoal. Eu não me acostumo com a beleza disso. Mas a gente vê muito isso. O pessoal então faz longas viagens com motorhome. Então para com o motorhome, o cara sai daqui das montanhas de neve, viaja, sei lá, 1, 2 dias e sai nas praias, parece estar em outro país, e vai e fica de motorhome, vai parando, vai descansando, vai dormindo. Então também tem muito isso, o pessoal gosta bastante. E é um jeito de você não cansar muito e trocar de paisagens de uma forma muito brusca, mesmo sem sair do país. Outra questão. Aqui na Itália, além das paisagens naturais, né, como as Dolomitas, como os Alpes, como a Sardenha, como todas essas belezas naturais, eu gosto muito na questão que a gente também é um país, nós estamos aqui num país histórico. E assim, claro, todo país é histórico, mas o nível de preservação que a gente tem milenar aqui, né? Você vai para Roma, Pompeia, são experiências fantásticas. Você vai ver uma história milenar ali preservada. E por conta disso, você vai conseguir fazer aquele turismo, um turismo bem cultural, vamos dizer assim, né? Em que você vai conhecer lugares, mas você não vai simplesmente para ir lá, ficar no lugar, curtir o hotel. Não, você vai conhecer a história e vendo de perto, que é uma coisa que eu gosto bastante. Né? A gente sempre vê na escola, o Coliseu, olha Roma, olha Pompeia, olha o vulcão Vesúvio, a história de Pompeia, por exemplo. Aqui em Turim tem um museu egípcio de mais de 26 mil peças, né? Pelo que eles falam, né, arqueológicas vindas do Egito. Então ver isso, para nós e também para as crianças especialmente, eu acho que na educação isso colabora bastante. Porque eu acho que, especialmente para quem é mais jovem, né, e quer aprender, é muito mais didático e é muito mais animador, vamos dizer assim, você olhar e ver ali aqueles monumentos. A gente sabe que aqui nas escolas eles fazem bastante, enfim, esses passeios para levar em lugares históricos, para ver na cara mesmo, né, para o pessoalzinho, criança, adolescente, eles verem as coisas. Então esse é um ponto que para mim conta bastante. Claro que todo país vai ter suas belezas naturais, claro que isso também pode ser bastante relativo, mas na minha opinião, essa diversidade e essa completude entre montanhas de neve, e que você pode esquiar no inverno ou até na primavera, quem sabe, ao mesmo tempo, depois de viajar algumas horas de carro, você ter praias belíssimas, paradisíacas, especialmente no sul e na Sardenha, né? Uma das praias da Sardenha foi eleita esse ano como a mais bonita do mundo. Isso no mesmo país, que não é tão grande assim, o que permite com que você chegue rápido. Você pode ir de trem também, tem trem para Sicília, tem, enfim, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Se você não puder ir de carro, você também tem transporte público. Isso para mim conta bastante, porque no final das contas você está vivendo em um lugar. A vida não é só consumir produtos, e então também tem, eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Porque, de novo, uma clareira e a gente vê sempre as montanhas aqui. Então isso para mim tem um valor enorme. Você gostar do território, da natureza, você saber que você pode, mesmo que não demorando muito, ir de carro ou de transporte público, chegar em lugares belíssimos e tão diversos. Isso
para mim faz uma diferença muito grande. Então, mais um ponto aí, pessoal, ficando por aqui, mais um papo. Como eu falei para vocês, essa playlist é mais feita pra gente trocar uma ideia mesmo, não, nada muito pretensioso, nada muito técnico, é mais pra gente conversar um pouco mesmo. E esse é um outro ponto. Veja o território, veja se você gosta. Você gosta muito de praia? Talvez você sofra um pouco morando num país que não tem praia. Ah, mas depois eu pego um avião e viajo. Tudo bem. Mas, às vezes por limitações de tempo, financeiras, você não consegue tanto a praia se você mora tão longe assim da praia. Ah, eu gosto de montanhas? Então considere. Veja muito bem o que você quer ver no seu dia a dia e o que você quer, vamos dizer assim, alcançar de uma maneira não tão difícil de carro, de transporte público, de paisagem, de território, porque isso vai fazer diferença sim. Beleza, pessoal? Forte abraço, continuar nossa caminhadinha aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Ci vediamo.